na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Eu vou ler o verso 14 e o verso de número 15. Perdão, vou ler o verso 15 a 16. Verso 15 a 16. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, que diz assim: Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que já foi lida diversas vezes nesta manhã, e agora, Senhor, teremos a oportunidade de meditarmos nela. Queremos te rogar ao teu Santo Espírito que possa iluminar as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vidas nesta manhã, que possamos todos compreender a tua palavra, Senhor, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para o amadurecimento das nossas vidas, para nos tornarmos cada dia mais semelhantes ao teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor possa tirar todo o empecilho, tudo aquilo que seja externa ou internamente venha atrapalhar a nossa compreensão, o nosso entendimento, nosso crescimento espiritual nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos com os nossos corações realmente dispostos, preparados, desejosos de poder ouvir a tua palavra, retê-la em nossos corações e assim, Senhor, praticá-la, Senhor, vivermos de acordo com ela. Sabemos que precisamos constantemente estar em contato com a tua palavra, pois ela é o alimento das nossas almas, ela nos purifica, nos santifica e nos faz crescer e sermos mais parecidos com o teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nosso grande desafio como peregrinos neste mundo é vivermos uma vida santa. Esse, sem dúvida, é o nosso maior desafio aqui nesta terra. Ser santo, como nós sabemos, não é algo fácil, porque envolve tanto o despojar-se do velho homem, quanto o revestir-se do novo homem. Para sermos santos, queridos, precisamos dizer não ao pecado. Precisamos resistir a uma série de pressões do pecado sobre nós. Por exemplo, a pressão da nossa inclinação pecaminosa, a pressão de pessoas que estão ao nosso redor e que querem nos fazer agir de maneira contrária à vontade de Deus para as nossas vidas. A pressão da própria sociedade secularizada,
que nos ensina que devemos realizar os desejos do nosso coração, porque isso é algo bom, é algo que nós temos o direito, e nós sabemos que o nosso coração é enganoso. Por outro lado, se por um lado nós devemos dizer não ao pecado e resistirmos a essas pressões, por outro lado, para sermos santos, precisamos dizer sim para Deus. Precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. Precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Precisamos administrar de forma diligente a nossa vida espiritual, buscando fazer o correto uso dos meios de graça, da palavra, da oração, dos sacramentos. Sem dúvida, queridos, não é um desafio fácil para ninguém ser santo. E eu e você sabemos muito bem o que é isso. Nós temos plena consciência de que se nós fôssemos deixados sozinhos, sem o auxílio de Deus, jamais, sequer, desejaríamos viver uma vida santa. Contudo, não podemos esquecer, queridos, que a santidade em nossas vidas é o resultado da obra de Deus, a obra de um Deus santo. Uma obra que Ele já começou e que Ele há de completar. E temos também a certeza, meus queridos, de que nesta obra nós temos a nossa parte, mas só conseguimos realizar a nossa parte porque é Deus quem nos capacita. E é a respeito desta vida de santificação que eu gostaria então, meus queridos, de meditar com os irmãos nesta manhã. Esse é o tema dos versículos que nós acabamos de ler. Nas quartas-feiras nós temos estudado essa primeira epístola do apóstolo Pedro e temos aprendido como o apóstolo Pedro deu início à sua carta, saudando a igreja, chamando aqueles irmãos de forasteiros, mas na frente ele vai chamá-los de peregrinos aqui neste mundo. Em seguida nós vamos perceber que o apóstolo também ele vai tratar a respeito da salvação, a respeito de vários aspectos da salvação, de vários benefícios da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, do verso 3 ao verso 12. E a partir do verso 13, Pedro então começa a exortar os seus leitores a uma vida de santidade. Ele começa a dar ênfase na vida prática dos crentes. Ele ensina que nós temos que viver vidas santas. E isso tem que começar na nossa mente. Nós precisamos, como diz o apóstolo Pedro aqui, cingir a nossa mente, ou seja, preparar a nossa mente para essa batalha de uma vida santa. Precisamos ser sóbrios e não nos deixar contaminar pelos efeitos embriagantes do pecado. Precisamos também, meus queridos, depositar toda a nossa esperança na graça do Senhor, nosso Deus, que nos foi trazida na revelação do Senhor Jesus Cristo. E logo na sequência, Pedro, ele começa a tratar a respeito do aspecto negativo da santificação. Aqui no verso 14, ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, meus queridos, o apóstolo Pedro aqui está nos dizendo: vocês agora são filhos de Deus,
Vocês agora são filhos da obediência. Por isso, vocês não devem mais se amoldar ou se conformar àquele estilo de vida pecaminoso que vocês tinham no tempo da ignorância. Ou seja, no tempo em que vocês não conheciam a Cristo. E aí no verso 15, no verso 16, Pedro vai tratar da santificação de forma positiva, dizendo assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, queridos, eu gostaria de tratar desse texto, pontuando algumas verdades que nós podemos aprender com ele. E a primeira delas é que o Deus que nos chamou é um Deus santo. Essa é a primeira verdade que nós podemos aprender aqui com esse texto. O Deus que nos chamou é um Deus santo. Ou seja, o texto diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. De fato, queridos, esta é uma verdade que sempre deve estar presente nas nossas mentes. A santidade do nosso Deus. A santidade, ela é uma característica essencial de Deus. Ela é uma característica do ser de Deus. Deus é tão santo que os seus demais atributos são diretamente influenciados por sua santidade. Então Deus é santo no seu amor, Deus é santo na sua misericórdia, Deus é santo na sua graça, Deus é santo na sua ira. É isso que o salmista vai dizer lá no Salmo 145, verso 13. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O profeta Isaías registrou no capítulo 6 do seu livro uma visão que ele recebeu da santidade de Deus. Eu vou ler Isaías 6, do 1 ao 7, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até aqui, até o verso 5. Interessante, queridos, quando nós lemos esse texto, esta visão do profeta Isaías, do Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E nós podemos perceber que Isaías ali, ele tem uma visão na qual ele contempla o Senhor na sua santidade. E a língua hebraica, ela tem as suas particularidades, e uma delas, que é bem interessante, é que quando você observa em todas as línguas, você vai perceber que há maneiras de você enfatizar uma expressão. Então, às vezes, você pode colocar uma palavra em aspas, sublinhar uma palavra, ou você pode usar o grau superlativo para aquela palavra,
Assim, se você quer dizer que algo é muito puro, você vai dizer que é puríssimo. Assim, se você quer dizer que alguém é santo, você vai dizer que ele é santíssimo. Entretanto, na língua hebraica, isso é demonstrado pela repetição daquela expressão, daquela palavra. Como nós podemos observar aqui, que é dito a respeito do Senhor nosso Deus, que Ele é santo, santo, santo. É dito 3 vezes, para justamente enfatizar o quão santo Ele é. De fato, a Bíblia vai dizer que Deus é amor, 1 João 4,8. Mas você não encontra na Bíblia dizendo que Ele é amor, amor, amor. Deus é luz, conforme 1 João 1,5. Mas você não vai ver a Bíblia dizendo que Ele é luz, luz, luz. Mas você vai encontrar nas Escrituras sendo dito que Deus é santo, santo, santo. E é impressionante, queridos, a atenção que a Bíblia dá à santidade de Deus. E aqui, queridos, vale a pena nós tirarmos uma aplicação para as nossas vidas. A consciência da santidade de Deus nos tornará pessoas mais humildes. A consciência da santidade de Deus nos tornará pessoas mais humildes. Se corretamente entendermos a santidade de Deus, isso produzirá em nós humildade e não o orgulho. Você observa aqui no relato que acabamos de ler em Isaías capítulo de número 6, que quando Isaías teve aquela visão da santidade de Deus, a reação dele, que está aqui no verso 5, foi: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, na medida em que o profeta contempla o Senhor na sua santidade, ele não deixa de reconhecer o seu próprio pecado, a sua própria miséria, e isso o torna mais humilde. Lembre-se da experiência do próprio apóstolo Pedro, quando naquela ocasião registrada lá em Lucas capítulo 5, depois de terem tentado inutilmente pescar a noite toda, Pedro e seus companheiros receberam uma ordem da parte do Senhor Jesus Cristo para lançarem a rede. A princípio, Pedro duvidou da palavra do Senhor, duvidou de que aquilo ia realmente acontecer, ia dar certo. Mas depois ele chega a dizer no verso 5, sobre a tua palavra lançarei as redes. E para a surpresa dele, quando ele puxou as redes, elas estavam repletas, cheias de peixe, a ponto de estarem se rompendo. Quando Pedro então percebeu diante de quem ele estava, ele teve esse mesmo senso de pequenez, de pecaminosidade, de consciência de quem ele era. E de forma humilde, ele se sentiu impuro diante da santidade do Senhor Jesus Cristo. E no verso 8 é dito que ele diz ao Senhor: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Então, o reconhecimento da santidade do Senhor causou no apóstolo Pedro o senso de diminuição
do seu eu. Somente quando nós contemplamos Deus, de fato, na sua santidade, é que nós então podemos ter uma consciência precisa de quem nós somos. Somos pecadores, miseráveis, totalmente carentes deste Deus que é santo. Mas infelizmente, queridos, muitos perderam essa noção da santidade de Deus. Razão pela qual você vai encontrar dentre o povo que se diz crente pessoas tão presunçosas, pessoas tão soberbas, pessoas que se acham tão grandes, tão melhores que as outras, porque de fato perderam a noção da santidade de Deus, de quem Deus é e de quem nós somos. Segunda verdade que eu gostaria de destacar, meus queridos, no texto, é que Deus quer que sejamos santos em todo o nosso procedimento. Veja aí o verso de número 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Então Pedro aqui, escrevendo aos peregrinos, traz essa ordem positiva da parte do Senhor Deus. Sejam santos em todo o vosso procedimento. Ou seja, a ordem para sermos santos envolve todas as áreas da nossa vida. Ela abrange a totalidade da nossa vida. Nenhuma esfera da nossa vida pode, meus queridos, ficar fora desse propósito de Deus de santificação em nós. Muitas vezes nós temos a tendência de compartimentar a vida. Ou seja, na igreja, eu sou crente, eu tenho um procedimento espiritual, eu tenho atitudes espirituais santas, porém, no meu dia a dia, não é, com as pessoas do mundo, eu não sou assim. Eu jogo o jogo delas. Eu não quero ficar para trás. Então, eu tenho outras atitudes que são extremamente contradizentes com as atitudes espirituais que eu tenho na igreja. Por exemplo, muitos jovens acham que ser santo é você fazer parte de uma igreja, acompanhar os seus pais, pedir para você ser batizado, participar das atividades da igreja. Mas veja, jovem, o chamado de Deus para a santidade na sua vida permeia todas as áreas da sua vida. Lá na sua escola, lá na sua faculdade, se manifesta inclusive nas suas redes sociais. Isso quer dizer, queridos, que o compromisso de santificação envolve a forma como você fala, a forma como você se comporta, aquilo que você compartilha, como você trata os seus amigos, os seus colegas. Então nós precisamos refletir sobre isso. Será que os seus amigos percebem que você é uma pessoa diferente porque você parece com Jesus?
mas também podemos pensar no ambiente do lar. É fácil relaxar a vigilância espiritual no lar e permitir que ali a impaciência, a grosseria, a falta de perdão acabe se estabelecendo. Mas Pedro nos lembra que a santidade envolve todo o nosso procedimento, inclusive dentro de casa, onde nós somos mais autênticos. Isso significa cultivar o amor, o respeito, a honra, a disciplina, o amor. Mas pergunte a si mesmo: será que a minha família, ela vê em mim um exemplo de santidade prática no meu dia a dia? Será que eu tenho influenciado a minha família por meio de uma vida santa? Ou também no ambiente de trabalho. Muitos, quando estão no ambiente de trabalho, se conformam com a cultura, não é, do chamado jeitinho brasileiro. Porém, o cristão, ele é chamado a viver de forma santa em todas as áreas da sua vida, inclusive no seu trabalho, no seu ofício, seja qual for a profissão. Trabalhar com honestidade, respeitar os seus companheiros de trabalho, tratá-los com dignidade, procurar fazer o seu trabalho de forma correta. Então, isso tudo faz parte de uma vida santa em todas as áreas, em cada área. Então, meus queridos, nós precisamos de fato refletir sobre isso. Veja, a ordem aqui trazida pela palavra de Deus é essa, que nós somos chamados para nos tornar santos em todo o nosso procedimento, todo o nosso procedimento. Agora, eu gostaria de objetivamente observar com os irmãos por que é que nós devemos ser santos. Nós devemos ser santos porque Deus, através da sua palavra, nos ordena isso. Nós vamos observar justamente aqui essa ordem, que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Mas não somente aqui. Se você for, por exemplo, para Mateus 5, verso 20, Jesus vai dizer: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Mateus 5,48, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. 1 Tessalonicenses 4,3, Paulo disse aos Tessalonicenses: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, por que nós devemos ser santos? Porque, meus queridos, Deus ordena isso para a sua vida e para a minha vida. De modo que nós não temos dúvidas a respeito da vontade de Deus para nós. É que sejamos santos em todas as áreas da nossa vida, em todo o nosso procedimento. Agora, devemos ser santos também, porque foi justamente essa a finalidade daquilo que Cristo veio fazer em nós. Cristo, ele veio a este mundo para nos tornar santos. Veja o que é que Efésios capítulo 5, verso 25 e 26 nos diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Então Cristo, meus queridos, o nosso Redentor, Ele morreu na cruz para nos livrar do pecado, não apenas da culpa do pecado, mas também do poder do pecado, de modo que nós pudéssemos gradativamente ir nos desvencilhando do pecado. E ainda que esse processo ele não termine aqui, nesta vida, mas que a gente possa ir deixando de lado, nos separando, deixando de nos amoldar às coisas pecaminosas deste mundo, ao antigo viver, ao viver que antes nós tínhamos na ignorância, para assim vivermos uma vida cada dia mais santa. Devemos ser santos porque essa é a única evidência de que realmente possuímos a fé salvadora em Cristo. A santidade, meus queridos, ela é a maior evidência de que nós temos a fé salvadora. Quando nós olhamos para a epístola de Tiago, nós vamos observar que ele vai justamente tratar isso. Ele vai falar claramente que a fé que não ultrapassa as palavras é uma fé morta. Uma fé que não pode ser evidenciada no comportamento, no procedimento, nas obras. É uma fé que não existe. Então eu não posso dizer que tenho fé genuína se essa fé não se faz acompanhar de obras. Devemos ser santos também, queridos, porque esta é a única prova de que nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Devemos ser santos, porque esta é a única prova de que nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Foi o próprio Senhor Jesus que disse lá em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E no verso 21, ainda do mesmo capítulo 14, ele vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. No capítulo seguinte, em João capítulo 15, verso 14, Jesus vai dizer: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Então, queridos, veja, na medida em que eu obedeço, na medida em que eu busco uma vida de santificação, eu estou demonstrando que eu amo o Senhor Jesus Cristo. Eu estou demonstrando que eu, de fato, sou grato a Ele pelo que Ele fez na cruz por mim, pelo amor que Ele demonstrou para comigo. E agora eu quero manifestar o meu amor para com Ele. E como é que eu faço isso? De acordo com Ele mesmo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Então essa é a maneira que o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que nós demonstramos o nosso amor para com Ele. Uma vida de obediência, uma vida de santidade. Devemos ser santos, porque essa é a única evidência melhor dizendo, é uma das principais evidências de que nós somos filhos de Deus. Veja, neste mundo, geralmente você vai perceber que os filhos, eles trazem alguns traços dos seus pais, né? Uns mais, outros menos, mas a Bíblia diz que nós devemos buscar imitar o nosso pai, parecer com o nosso pai. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Filhos de Deus,
eles vão se parecer com Deus. E como é que nós nos parecemos com Deus, senão buscando a santificação, buscando ser santos como Ele é santo? Devemos ser santos porque esta é a maneira mais provável de fazer o bem ao próximo. Veja, nessa vida, nós não vivemos sós, nós não vivemos só para nós mesmos. O bem ou o mal que nós praticamos, ele vai certamente afetar diretamente as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nossas vidas, elas são verdadeiros sermões. Podemos falar com as pessoas a respeito das doutrinas do Evangelho, e você sabe, poucas vão dar ouvidos, e um número talvez ainda menor vai compreender o que você fala. Porém, a nossa vida é um argumento que não tem como a pessoa escapar. Então, há um significado de santidade que nem mesmo os mais ignorantes podem evitar. Então, devemos ser santos, porque esta é a maneira mais provável de fazermos o bem ao próximo. Devemos ser santos, porque disso depende a nossa felicidade aqui nesta terra. Isso é algo também muito importante. Há uma relação muito forte entre o pecado e a tristeza, e entre a santidade e a felicidade, entre a santificação e o consolo. Então Deus, na sua sabedoria, determinou que o nosso bem-estar estivesse ligado a uma vida de santificação. Então você quer ser feliz? Busque santificação. Busque obedecer aos princípios da palavra de Deus. Busque afinar a sua vida com as Escrituras. Busque compreender a vontade de Deus para as mais diversas áreas da sua vida e lute, peça graça ao Senhor e capacitação para que você possa cumprir isso. E em último lugar, devemos ser santos, porque sem a santidade na terra nunca estaremos preparados para desfrutar do céu. Sem a santidade na terra nunca estaremos preparados para desfrutar da vida celestial. Então, o céu é um lugar santo. O Senhor do céu é um Senhor santo. Os anjos são santos. A santidade está estampada em tudo o que existe no céu. Como é que nós seremos felizes no céu se morrermos aqui destituídos de santidade? Suponhamos que por um momento lhe fosse permitido entrar no céu sem santidade. O que é que você faria? O que é que você faria? Qual prazer você teria em desfrutar ali? Nenhum. Talvez atualmente você prefira a companhia daqueles que não são santos, que vivem vidas profanas, desobedientes, vidas imorais, e talvez você considere aquelas pessoas que querem servir a Deus, pessoas que são muito rigorosas. Você prefere evitar a companhia delas. Você não se deleita na companhia delas. Mas veja, no céu não vai haver outro tipo de companhia. São companhias santas que haverão lá. Então, queridos,
esse é o nosso segundo ponto. Deus quer que sejamos santos em todo o nosso procedimento. O terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar no nosso texto é que a razão de Deus querer a nossa santificação é porque Ele é santo. Veja aí o verso 16. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Por que Deus quer que sejamos santos? A resposta é: porque Ele é santo. Eu sei que essa é uma resposta simples, mas ela também traz, meus queridos, verdades profundas. Primeiramente, devemos pensar que é desejo de Deus nos reconduzir, não é, a sua imagem e semelhança. Sabemos que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Depois da queda, essa imagem e semelhança não foi perdida, mas foi deturpada. Deus deseja então, a partir da obra redentora do Senhor Jesus, santificar a mim e a você, a tal ponto de que essa imagem dele em nós esteja sendo cada dia mais restaurada. A verdade é que essa tarefa só estará plenamente realizada no mundo por vir. Mas, veja, ainda que nessa vida, pela influência do Espírito Santo, nós já podemos experimentar, não é, essa maravilhosa renovação gradual, essa transformação gradual, conforme a imagem de Deus, conforme a imagem de Cristo, aqui nesta vida. Paulo disse que esse era o objetivo pelo qual Deus deu dons aos irmãos na igreja. Lá em Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao verso 13, Paulo vai dizer assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Veja aí, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4 mostra que Deus concedeu dons aos homens para que nós cresçamos e cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso significa, queridos, que a santificação ela ocorre de uma maneira, queridos, que tem o seu aspecto pessoal, individual, mas também há o seu aspecto comunitário. Participar ativamente da igreja, ouvindo a palavra, sendo encorajado, sendo alimentado espiritualmente, servindo uns aos outros. Isso vai ser parte da nossa santificação. Deus concedeu os dons aos nossos irmãos para ajudarem na nossa santificação. E também nos concedeu dons para ajudarmos aos outros na santificação deles também. E veja, queridos, algo que é impressionante é que tornar os crentes semelhantes a Cristo era algo que já estava incluído na nossa eleição antes da fundação do mundo. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8, verso 9.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, veja, nós já fomos predestinados para este propósito, para sermos conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. E mais, Paulo ainda, agora em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, ele vai declarar o seguinte: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja, a ideia de imagem é justamente a ideia de um reflexo. Podemos dizer que Adão e Eva, antes da queda, eles refletiam o seu Criador. Agora, pelo processo de santificação, nós somos transformados, de acordo com o texto, de glória em glória, para refletirmos cada vez mais e melhor a imagem do Senhor. De glória em glória. Veja aí o processo gradual. Então Deus quer que sejamos santos, porque isso tem a ver com esse supremo propósito de Deus para as nossas vidas, desde antes da criação do mundo. Fomos eleitos para isso, para sermos conformados à imagem de Cristo e também para que de glória em glória também possamos chegar a esta imagem. Mas também, queridos, Deus quer que sejamos santos porque isso tem a ver com o supremo propósito dele para este mundo. Deus tem um propósito estabelecido para este mundo que inclui a eliminação do pecado, a extinção da morte, para dar lugar a uma recriação dos céus e da terra. Ou seja, Deus deseja que uma nova era se instale. Nas Escrituras nós vamos ver isso sendo declarado de a era vindoura ou o mundo vindouro. O que nós sabemos é que o novo céu e a nova terra habitará plenamente em santidade. E nós já estamos, em certa medida, experimentando um pouco desta realidade futura. Já experimentamos a realidade desse novo mundo, ainda que dentro deste velho mundo. Assim como nós também experimentamos a realidade de um novo homem, ainda dentro de um velho homem. Então, santificar-se, meus queridos, é viver a vida futura. É viver para o que realmente nós fomos chamados. Santificação é justamente nós já começarmos a desfrutar dessas bênçãos que Deus tem para nós no futuro. Então, queridos, concluindo, a santidade de Deus deve nortear todas as áreas da nossa vida. Nosso trabalho, nossas amizades, nossa vida no lar, o nosso lazer, os nossos negócios. A santidade deve permear todas as áreas da nossa vida. Homens e mulheres precisam ser desafiados pela visão da santidade de Deus a se conformar à santidade dele. Veja, queridos, nós somos desafiados pela palavra de Deus a olharmos e mantermos os nossos olhos fixos no Deus Santo,
para que isso possa cada dia mais gerar em nós a consciência de quem nós somos, de quão pecadores somos, gerar em nós a humildade de reconhecer a nossa pecaminosidade e de buscar viver uma vida santa. Veja, nós vivemos numa sociedade marcada pela hipocrisia, marcada pelas atitudes interesseiras, marcada por atitudes de descaso com o próximo. Mas nós somos chamados a não nos conformarmos, não nos amoldarmos a este mundo. E em dias como o nosso, em que o pecado e a corrupção do pecado permeiam todas as áreas da nossa sociedade, e pode ser visto inclusive dentro das próprias igrejas, mais do que nunca, queridos, nós precisamos enfatizar, mais do que nunca nós precisamos reafirmar a santidade do nosso Deus e o compromisso de santidade que Ele requer de nós. Você vê hoje em dia pessoas que lotam igrejas em busca de prosperidade material, em busca de solução para os seus problemas, sejam eles amorosos, financeiros, seja eles quais forem. Mas nós precisamos entender que essa é uma mensagem extremamente pertinente para a nossa realidade hoje. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. De fato, queridos, o Deus da Escritura é um Deus santo, é um Deus que exige santidade. Ele é santo em todos os seus atributos, em toda a sua forma de agir, em todas as suas obras, como diz o salmista. Então, é hora, meus queridos, de nós, enquanto igreja, recuperarmos a visão de Deus como aquela que a Isaías teve, a visão de que Deus, Ele é santo, e isso precisa impactar as nossas vidas, impactar ao ponto de queremos viver vida santa. Precisamos ter essa visão da santidade de Deus, para que possamos viver como um povo santo, que proclama uma mensagem santa, de um Deus santo. Precisamos recuperar a nossa identidade, que o próprio apóstolo Pedro vai ressaltar aqui no capítulo 2, verso 9 da sua primeira carta. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, sem santidade não há proclamação verdadeira, não há poder. Nossa mensagem não tem sido ouvida pela sociedade, porque muitas vezes, queridos, nos falta santidade. As igrejas estão parecidas demais com o mundo. Temos sido mais influenciados do que influenciamos. Precisamos lembrar que Deus é o Santo de Israel e nós precisamos ser o Israel Santo de Deus. E acima de tudo, queridos, precisamos estar sempre atentos e alertas, porque precisamos sempre lembrar do que a Escritura nos ensina, de que santidade é um requisito fundamental, essencial para aqueles que querem realmente
morar no céu. Hebreus 12:14 diz isso. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.